Duas aqui, uma desse lado aqui, por favor. É uma alegria mais uma vez poder estar aqui no meio do povo de Deus, porque na casa do Senhor até a alegria ela tem que pular até a tristeza tem que pular de alegria, certo? Glória a Deus. Nós queremos, enquanto eles colocam aqui algumas cadeiras, eu queria contar o que aconteceu na minha vida nos 2 últimos meses, certo? E aí vocês vão entender o porquê disso. Como vocês sabem, a minha casa foi invadida pelos parentes da minha esposa, né? Foi umas 15 pessoas dentro de uma casa, e veio sogro, sogra, veio, cunhado, veio criança, e era aquela coisa maravilhosa dentro de casa, certo? Minha casa não é uma mansão, certo? Mas pelo menos... ficou aquela comunhão, assim, sabe? E criança chorando, e é bagunça aqui, quebra prato ali, e não sei o que lá, e, meu Deus. Glória a Deus, mas o interessante não foi isso. O interessante foi o que aconteceu nos meses anteriores. Quase infartei por umas 3 vezes, sabe? Porque a Liliane ligava assim, liguei tanto. Não, que teve que pintar a casa, teve que reformar esse negócio, teve que mudar aqui, mudar ali, mudar lá. Isso, quando não chegava em casa, você sentia que tinha algo estranho na casa. Você entrava assim, a casa é minha, tem algo estranho. E quando você descobre um quadro novo, você descobre um jogo de flores, um arranjo diferente, né? E uma das minhas tarefas que aconteceu foi no escritório que a gente tem lá. O Franklin conhece bem, cadê o Franklin, né? O Wander também, glória a Deus, meu Deus do céu, esse negócio de IKEA, pai do céu, misericórdia, tem que ficar montando e assim, não dá certo, e tchau, desmonta, vai, pega um negócio. Só que a minha tarefa foi eu tinha uma biblioteca e tem muito livro, né? Muito livro de várias coisas, maioria de teologia e... Alguns eu li, os outros eu estou esperando aposentar para ler, mas eu vou ler, em nome de Jesus. Só que negócio eu tive que... dar muita coisa, doar muita coisa, porque agora o espaço é limitado, porque o espaço lá foi transformado. Metade escritório, metade quarto. E nesse negócio que eu vou lá, tirando os livros e tal, e não tem que dar esse aqui não, esse aqui é bom, eu vou manter, eu tenho que dar esse aqui eu vou manter. Eu me deparei com um estudo antigo de um pastor americano chamado Bruce Wilkinson. Ele é um pastor americano, muito conhecido, muito prolífico, né? Muitos livros, um dos livros mais famosos que ele tem escrito é a Oração de Jabes, não sei se você conhece ou já leu. E eu comecei e me deparei com aquele estudo, eu comecei a manusear e eu tive que parar o que eu estava fazendo naquele alvoroço e começar a prestar atenção no que ele estava perguntando. Porque a pergunta dele foi tremenda. Ele pergunta o seguinte: você já parou para considerar que daqui a 30, 40, 50 anos, a possibilidade dessa igreja fechar? A possibilidade de que os nossos descendentes renunciassem à sua fé em Jesus Cristo e seguisse a outros deuses? Já parou para pensar na possibilidade de seus filhos, sua filha, seus netos abandonarem a fé em Jesus Cristo e se tornarem muçulmanos, budistas? Já pensou seu filho satanista? Sua filha satanista, adorando a Satanás? Sangue de Jesus tem poder, amém? Isso não vai acontecer. Mas a possibilidade existe. Como é que você sabe, pastor? Porque assim a história nos ensina. De todo o povo no planeta Terra, o povo menos improvável de chegar nessa situação, de deixar o Deus vivo e verdadeiro e seguir a outros deuses, se chamava Israel. E a história nos apresenta, no livro, nas Escrituras Sagradas, exatamente isso. Imagine você, o povo de Israel, enquanto eu estou falando, abra sua Bíblia no capítulo 2 de Juízes, por favor.
A gente vai ler no versículo 7 em diante. De todas as nações, escuta o que Israel recebeu do Senhor. Esse povo foi escolhido a dedo por Deus, certo ou não certo? Certo. Ele se revelou para aquele povo. Deu as leis do Senhor, vivo e verdadeiro, para aquele povo. Designou aquele povo a ser uma testemunha, um exemplo para todas as demais nações. E eles eram aqueles que eram as testemunhas de que certamente, somente existe um Deus, o Deus verdadeiro, Jeová, o Deus dos israelitas. Mas conta a história, olha o que acontece. E nós vamos aqui ver no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Eles viram, testemunhas oculares. Versículo 8: E faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnate-Ares, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram, e prostraram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Vamos entender o contexto onde isso foi escrito. Vamos repassar algumas coisas para que a gente possa entender o que realmente aconteceu aqui. Vocês sabem que o povo de Israel estava 400 anos debaixo do jugo de quem, irmãos? Do Egito. 400 anos ali como escravos na terra do Egito. O povo começa a clamar: Senhor, manda um libertador. Deus ouve o clamor do seu povo e Deus então levanta um homem. Qual era o nome dele? Moisés. Moisés voltou para o Egito e Deus, através de Moisés, com mão forte, libertou o povo de Israel do jugo da escravidão. 10 pragas que Deus envia para o Egito, certo? Cada praga uma afronta para um deus egípcio, mas isso aí é outra pregação, para mostrar que só existe um Deus, que é Senhor dos céus e da terra. E quem estava lá testemunhando tudo? Josué. Testemunha ocular. Pois bem, depois da última praga, a morte dos primogênitos, amém? Onde vem a Páscoa, certo? O povo, então, ele é expulso do Egito. Vão, então, e chegam até um lugar em frente ao Mar Morto, amém? O que acontece? Mar Morto não, Mar Vermelho, perdão. Amém não, tá certo, pastor Vanderlei, glória a Deus, não posso errar. Meu Deus, Jesus, me ajuda. E aí, então, no Mar Vermelho, chega o povo e o que acontece atrás deles? Vem Faraó, querendo matar, aniquilar aquela nação toda. Então, o que acontece? Moisés, então, Deus, através de Moisés, né? Por que clamas a mim, Moisés, certo? Lembra disso? Ele vai e com a vara ele abre o Mar Vermelho. O povo passa em seco. Naquele momento da abertura do Mar Vermelho, quem estava lá presenciando tudo? Josué, testemunha ocular. O povo de Deus passa pelo Mar Vermelho, e no momento que o exército de Faraó e seus cavaleiros estão ali atravessando, o que acontece? O mar se fecha e eles são totalmente aniquilados. Quem estava lá vendo tudo?
Josué, testemunha ocular. Ele chega no deserto de Sinai, mas exatamente ali, né, na região do Monte Sinai, Deus se revela de uma forma tremenda, onde o monte fumegava, onde Deus falava diretamente, onde Deus deu os 10 mandamentos escritos com o dedo de Deus. Você sabia disso? E Deus começa a dar as ordenanças para o povo. Deus começa para Moisés dar as diretrizes do tabernáculo, que naquele momento era um tabernáculo móvel, certo? E então aquele tabernáculo é tremendo. Só que no deserto, irmãos, por causa da rebelião, eles passaram quantos anos no deserto? 40 anos. Diz os estudiosos que do Monte Sinai até a terra de Canaã levaria mais ou menos 2 semanas. 40 anos por causa da rebelião, do coração duro, da murmuração daquele povo difícil. Porque Deus jurou que aquela geração não entraria. Deus ia esperar morrer tudo antes de conseguir entrar. Mas durante o deserto havia algo de como Deus cuidava do seu povo. O que aconteceu no deserto? De dia, coluna de nuvem, certo? De noite, coluna de fogo. Presenciou o maná. Presenciou quem estava lá vendo isso tudo? Josué, testemunha ocular. Ele via também o tabernáculo móvel. Toda vez que o povo levantava, tinha que desmontar tudo, carregar tudo. Quando Deus mandava parar, parava tudo. E o tabernáculo era montado de novo. Só que tinha uma coisa. Quando Deus queria falar com Moisés, todo mundo via a glória de Deus enchendo o tabernáculo. E a Bíblia diz que Moisés, então, ele entrava e falava a Deus cara a cara. Quem estava sempre do lado de fora vendo tudo? Josué, testemunha ocular. Chegou um tempo também que no meio desse processo, ele deve ter tido assim, o Josué deve ter dito: eu não quero somente que Moisés seja o único receptor das palavras de Deus. Eu quero também estar no lugar onde Deus possa falar comigo também. E a Bíblia conta que quando Deus entrava no tabernáculo, quando a glória de Deus estava ali, e quando ele ia embora, quem que ficava do lado do tabernáculo? Josué. Josué. Pois bem, vamos lá. Depois disso, então, aquele povo vai, segue até a terra de Canaã. Moisés morre. Quem assume o comando? Josué. E sob o comando militar de Josué, então, o povo invade e se apossa da terra de Canaã. Então, Josué, irmãos, Josué, por isso que a Bíblia fala que Josué, ele conhecia a Deus, certo? E as obras de Deus. Ele andava com Deus, a geração toda de Josué andava com Deus, porque eles eram testemunhas oculares de tudo que Deus tinha feito, de como Deus ele é poderoso. Amém? Então o que acontece? Essa geração aqui era uma geração que conhecia a Deus, era testemunha ocular. A geração seguinte era uma geração que não era uma testemunha ocular, mas vivia das histórias dos seus pais. Essa geração aqui orava. Essa geração aqui, então, pedia para o pai orar, para a mãe orar. Essa geração aqui conhecia os mandamentos e as ordenanças de Deus. Essa geração aqui somente era sustentada pelas histórias que ouviam de seus pais, de como Deus é maravilhoso, e que como ele se moveu em favor dos seus pais, e continuou, então, ele se moveu pelos meus pais, ele vai fazer por nós também, e continuou servindo a Deus. Mas não houve nenhuma experiência de primeira mão. Eles não tiveram uma experiência genuína com Deus. Era somente ouvir falar de como Deus atuou em favor dessa geração. Mas eles mesmos não tinham as histórias pessoais, uma história genuína, eles e Deus. E o que acontece? Essa geração aqui
não teve o que passar para esta geração, a terceira. Essa geração aqui sabia que o meu avô orava, era um homem de Deus. Minha avó, mulher de Deus. Vovô e vovó, mulher de Deus. E seus pais? Meu pai eu não sei. Eu não sei. Um dia diz que é, outro dia diz que não é. Um dia serve a Deus, outro dia não serve a Deus. Mas os meus avós oravam e eu sei que eles são de Deus. Só que agora o texto diz, meus avós morreram. E agora quem é que vai orar por nós? Não sei, porque essa geração aqui não vive com Deus, não anda com Deus, não sabe orar, não tem testemunho de vida. E o que acontece? Essa geração cai no vazio de Deus. No vazio de Deus. Então, o texto bíblico diz que na terceira geração de Josué, serviu a Deus, meio que mais ou menos, deixou o Deus de seus pais. Esse pastor chama essa cadeira aqui, a cadeira do compromisso. Yes? Sim? Essa cadeira aqui é um ponto de interrogação. Filho desses. Essa cadeira aqui, ele chama de crise, cadeira da crise. Esse povo aqui, na primeira geração, testemunha ocular, eles pensam consigo mesmo, primeiro Deus, depois eu. Deus acima de todas as coisas. Eu vou formatar minha vida, eu vou viver minha vida de um jeito onde Jesus Cristo, Ele é o centro da minha vida. Ele vai reger o meu tempo, Ele vai reger o meu dinheiro, Ele vai reger os meus planos. Tudo que eu faça, tudo que eu planeje para o futuro, Ele vai ser honrado na minha vida. Primeira geração. Essa cadeira aqui, ele diz que esse povo aqui pensa, primeiro eu, depois Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser bem-sucedido na vida, e se eu puder, então, adorar a Deus, eu vou adorá-lo. Mas eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, mas primeiro eu, primeiro a minha família, primeiro eu tenho que ir para a Disney. O senhor entende, né? Então, vão para a Disney. Não, mas, rapaz, a Santa Ceia. Não, Deus entende. Eu tenho que ir para a Disney, eu tenho que me realizar profissionalmente. Não, eu tenho que cuidar do meu marido. Não, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Primeiro, o que está no meu coração, depois, se der, Deus. Essa geração aqui, que fica de olho naquela geração ali, cresce pensando o seguinte, primeiro eu, depois eu também. Não tem lugar para Deus. Primeiro são as minhas prioridades e que se dane o resto. Igreja, não tenho tempo, desculpa. Primeiro eu, minhas vontades, meus prazeres, meus alvos, meus objetivos, e não inclui Deus em nada de sua vida. É desse jeito que essa gente pensa. E o que acontece com essa gente aqui? É aqui onde vem a cadeira da crise. Onde a geração hoje em dia, nós temos adolescentes e jovens aqui nessas gerações, aqui sentadas nessa cadeira, sem propósito, questionamentos, vazio no coração que nada preenche, não sabe em que crer, acha que tudo que foi oferecido pelos seus pais era um bando de história porque eles não viam a realidade, algo que era genuíno, algo que era real naquela geração, e ele falou, eu não quero. Crise. Exemplos. Abraão sentou em que cadeira? Primeira. Amigo de Deus. Pai da fé. Lembra que esse povo pensa aqui, primeiro Deus, depois eu. Imagina Deus chegando para você e fala, sai da tua terra, do meio de onde você... Larga tudo, larga tudo.
e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagine você tendo que largar parentes, a proteção da família, o teu sustento, o teu trabalho, e dar um passo assim no vazio, sem saber para onde ir. Mas ele falava, eu creio que Deus falou comigo, e Ele é a coisa mais importante na minha vida, eu vou segui-lo. Não me interessa o que aconteça, eu vou segui-lo. Primeiro Deus, depois eu. Anos depois, Deus promete um filho para Abraão, na sua velhice, 25 anos, certo? 24, 25 anos esperando pela promessa. Deus dá, então, um filho a Abraão, Deus vai e pede logo. Abraão amava o seu filho, irmãos. Ele amava demais o seu filho. E Deus vai lá e testa o amor, o coração do velho Abraão, dizendo, dai-me o teu filho, o teu único filho. Você acha que foi fácil para ele, irmãos? Você acha que ele relutou? Pensa no que você como pai, o amor que você tem para o seu filho, e naquela condição dele, o único filho na sua velhice, você tem que entregar, imagina o que ele não passou. Mas, contudo, como disse Jesus, que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele foi lá, determinado a oferecer o seu sacrifício, compromisso. Esse camarada aqui, eu acho isso interessante, ele teve esse filho. O nome dele é Isaac. Segunda geração. É engraçado porque alguns comentaristas de Isaac dizem assim que ele realmente foi só uma passagem na história bíblica. Tem uns comentaristas que dizem que ele foi filho de um grande pai e pai de um grande filho, mas ele mesmo não tem história para contar. Ele se esquivava de conflito, ele não queria ter problemas, ele deixava tudo para lá. E ficou sendo passagem. Filho dele, quando o judeu ora, ou orava, diz assim, ó Deus de Abraão, de Isaac e de... Isaac teve quantos filhos? 2. Né? 2 filhos. Só que a gente só conhece Jacó. Qual é o nome de Jacó? Vocês sabem o que significa o nome Jacó? Usurpador, enganador. Uma maravilha. Lá no Rio de Janeiro fala que é sangue ruim. Sangue ruim esse aqui. Enganou, olha, se entrou assim em parceria com a mãe, enganou o pai, roubou a primogenitura. O irmão dele é tão boa gente esse aqui, sangue ruim, que o irmão jurou ele de morte, teve que sair fugido. Aplicava golpe, era um enganador. Compromisso. Né? Ponto de interrogação. Crise. Crise. Tanto que Deus, quando fala com ele, olha, Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de teu pai Isaac. Porque esse aqui parece que não fez nada para tentar introduzir o conhecimento que ele tinha do Deus de Abraão. E cai num vazio espiritual de Deus. E tenta viver a sua vida conforme a sua cabeça lhe dá, ou lhe diz para viver. E achava que a maneira de viver era passando a perna em outras pessoas. Outro exemplo, primeira cadeira. Vamos falar sobre Davi. Ele sentou em qual cadeira? Qual cadeira? O apelido de Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ele tinha alguns problemas, certo? Né? Era adúltero, homicida, mentiroso. Mas ele sentou aqui. Ele queria, o objetivo dele, ele queria realmente agradar a Deus, mesmo com todos esses defeitos. Ele queria agradar a Deus realmente. Homens de Deus, segundo o coração de Deus, a gente aprende que não são perfeitos, certo? Os homens de Deus, eles cometem falhas
e dizem que eles assumem o seu erro. Quando eles erram, você vê que quando o profeta Natan chega para ele e diz: Davi, você pecou. Ele não tenta se esquivar, não tenta passar a culpa. Não fui eu, mas você não entende. Olha o que eu estava passando no momento. Não. O que a Bíblia diz? Ele aponta o seu dedo, o seu peito e diz assim: é verdade, eu pequei. E a Bíblia diz que ele se humilha, coloca a cara no pó e se humilha e pede misericórdia. Deus tem misericórdia dele. Só que esse aqui teve um filho de Batseba. Qual é o nome dele? Salomão. Lembra que essa cadeira aqui é o ponto de interrogação? Porque começou bem, não é? Ele tinha, a Bíblia diz, 20 anos quando ele tomou o reinado e assumiu o reino de Israel. E ele pediu uma coisa para Deus. Qual que era? Dá-me sabedoria para julgar o teu povo, porque eu me sinto como uma criança. Concede sabedoria para o teu servo. E a Bíblia diz, então, que Deus não somente lhe concedeu sabedoria, a Bíblia diz que ele foi o rei mais sábio que existiu. E nunca houve semelhante a ele antes ou depois dele. Exceto Jesus, certo? Mas não somente a sabedoria foi-lhe concedida, mas também riquezas. Nunca houve tanta riqueza no reino de Israel e nesse reinado aqui, como no tempo de Salomão. Só que em Deuteronômio, capítulo 17, Deus dá uma ordem para todos os reis de Israel, que eles não poderiam acumular 3 coisas. Quais são? Cavalos, exército, ouro, riqueza e mulheres. Isso aqui, se você leu a sua Bíblia, quantas mulheres Salomão teve? Só de mulher, quantas? 1.700 esposas e mais 300 concubinas. Repete, 1.000. É 1.000, é muita mulher. Muita mulher. Por isso que só a gente ri, é muita mulher. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é impossível tentar entender a dimensão das riquezas que é necessária para sustentar 1.000 mulheres. E exatamente. É complicado. 1.000 mulheres. Mas glória a Deus. Deus é sábio, ele é sábio. Só que nessas aqui, Deus, ele sabe o que faz. Ele ordenou aos reis de Israel não acumularem mulheres e justamente a nunca se casarem com mulheres de outras nações. Porque Deus é bem claro, porque essas mulheres vão corromper e perverter o seu coração. Só que naquele momento o reino estava em expansão, certo? A política de Salomão, assim, para a expansão, ele era muito esperto. Quem é o fulano daquele reinado aqui que eu quero acoplar, assim, para Israel? Ah, é fulano de tal. Ele tem uma princesa bonitinha? Tem. Manda falar que eu caso com ela, senão morre todo mundo. Ah, então, com certeza, vai e manda a princesa e se casa. E ele acabou tendo 700 mulheres desse jeito. E o reino expandindo. É engraçado, né? É bonitinha? Então casa. Não? Então mata todo mundo. É fácil escolher, é fácil, não tem o que pensar, é rapidinho. E os historiadores dizem que os 2 maiores erros de Salomão foi realmente as mulheres. E o segundo foi a taxa tributária que ele impunha no povo, que a gente vai entrar depois. Mas olha o que diz, abra comigo. Olha as palavras da Bíblia, o que diz sobre Salomão. Aquele que sentou nessa cadeira, depois de testemunhar o compromisso. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 11, do que aconteceu, o resultado e a consequência dele ter tido 1.000 mulheres. E não somente isso, mulheres de outras nações. E a Bíblia diz, então, que capítulo 11, versículo 1, e o rei Salomão, ele amou
muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó. Ele amou mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis nelas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. E a estas, olha só o que o versículo 2 diz: a estas se uniu Salomão com amor. Irmão, é assim, eu estou ainda apaixonado pela Leila, né? Glória a Deus, sim. Mas quando está namorado e um camarada ele é apaixonado por aquela mulher, você pede o que quiser que ele dá. Oh, até metade do meu reino. É um bobalhão. É um bobalhão. Não é? As mulheres muito espertas, certo? Dizem assim, né, que o homem é o cabeça da casa. Mas o pescoço quem é, pastor? É a mulher. Então, exatamente. Leva a cabeça para onde quer. E a Bíblia diz aqui, então, que Salomão se uniu com amor a essas mulheres estranhas. E aqui no versículo 3 diz, olha, sobre as 1000 mulheres que ele tinha, e ainda diz assim: e essas mulheres lhe perverteram o coração. E acontece que cada uma delas, Salomão, ai meu Deus, eu amo todas, olha, é linda, eu amo todas, eu tenho muito amor para dar. E ele ficava babando por todas essas mulheres, e ele querendo agradar, e com certeza, diz o texto, que elas então adoravam a diferentes deuses. E pediam para Salomão: faz um altar aqui, constrói um templo aqui para o meu Deus, constrói um ídolo aqui para que eu possa vir e me adorar, já que eu estou tão longe de casa. E a Bíblia diz que no final do seu reinado, Jerusalém estava afundada em uma idolatria tão nojenta, que isso foi e chegou a um nível onde Deus disse: chega. Salomão, cadeira da interrogação, e começou bem, acabou mal. Esse camarada aqui teve um filho, chamado Roboão. Muitos dizem que era louco de pedra, louco. Ele, imagina você, Salomão, com tanta riqueza, vendo o jugo que era colocado no povo para arrecadar imposto. O povo estava gemendo, diz a Bíblia, de tanto imposto que era cobrado do povo de Israel para ostentar, para mostrar a riqueza, que chega um ponto onde eles se rebelam. Mas imagina você, filho de Salomão, em meio àquela riqueza, testemunhando um pai que se preocupa mais em busca dos seus prazeres, em busca da riqueza. Como é que você acha que o seu filho vai agir quando ele for empossado rei da nação? Tem um ditado que diz assim: filho de peixe, peixinho é. A Bíblia diz que, por causa dos seus conflitos, esse camarada aqui assume o trono depois da morte de seu pai Salomão. E a Bíblia diz que o povo vem se ajuntar a ele a pedir: por favor, alivia a carga que vocês estão colocando em nós não conseguimos viver. Ele diz: volta aqui depois de 3 dias. A Bíblia diz que esse aqui, por causa da soberba, por causa do nariz empinado, que eu sou rei, eu faço e aconteço. A Bíblia chega a dizer que ele, quando responde para aquele povo, diz assim, que meu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo do meu pai. Vocês querem folga? Eu vou dobrar. E naquele momento, a Bíblia diz que o reinado ele é rasgado das mãos de seu filho. De 12 tribos de Israel, 10 ficam na mão de um camarada chamado Jeroboão, que é outra peça.
e 2 somente ficam na mão de Roboão. Por causa dos conflitos internos que ele tinha no seu coração, o reinado foi dividido. Crise, interrogação, compromisso, interrogação, crise. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, esse povo aqui é chamado como? 1 Coríntios. É espiritual. Ele discerne bem todas as coisas. A Bíblia como é que chama esse aqui? Carnal. E a Bíblia chama esse aqui natural. Não entende as coisas de Deus. Não tem tempo para Deus. Não entende as coisas espirituais porque ele é natural. E a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que se perdem. Não entendo por que tem que dar o dízimo. Não entendo por que tem que ir à igreja. Não entendo por que tem que orar para você, para alguém que ninguém vê, que ninguém vê. Isso aqui é o ponto de interrogação. Esse povo aqui é complicado. É complicado, é complicado. Porque você não sabe como caracterizar esse povo aqui. Eles tinham um testemunho de alguém que andava com Deus. Mas por causa dessa experiência genuína que ficou faltando, eles começaram a ver a igreja por costume. Eu vim desde pequenininho. Estou aqui. Eu levanto a mão na hora do louvor. Estou levantando, mas a cabeça está no outro lugar. O pregador fala. Eu acho interessante, eu acho bonito. Assim, ele tem lógica que ele fala. Mas não abre o coração para o Espírito Santo de Deus transformar essa palavra em sementes e produzir mudança. E então o que acontece? Quando algo se torna em ritual, essa geração aqui, que seriam os filhos, está vendo tudo. E há uma geração aqui, que teve um pastor que diz assim, que meus filhos, por exemplo, nossas filhas, é uma geração que enxerga, que ouve com os olhos. Foi Agostinho que falou, pregue a tempo e fora de tempo. É Agostinho, né? Pregue a tempo e fora de tempo. E quando necessário, use suas palavras. Porque eles aqui estão vendo, quando você vem para a igreja só por vir. Quando você reclama que tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja, senão o pastor Maurício vai. Vamos lá para a igreja. Tem que ir para a igreja. Trata a mulher que nem um lixo dentro de casa. Mas aqui, minha amada, glória a Deus, estou apaixonado por você, é tudo espiritual aqui dentro de casa. E eles vendo. Só que chega em casa, é um cavalo. Xinga a mulher. Né? Espero que não bata na mulher, mas quem sabe, não sei. São gente de duas caras, dissimulam bem, sabem todo o ritual da igreja, eles são agentes secretos, que eles se infiltram tão bem na igreja e na rotina dos crentes, que você olha, meu Deus, isso é crente, não é possível. Mas deixam essa geração aqui tão confusa, que pergunta qual é, o que eu faço? Porque eu sei que o que eu tenho dentro de casa não é a mesma coisa que o que aparece na igreja. Mulher de oração, intercessora, ora, glória a Deus. Chega em casa, destrói os filhos com a língua, com a fofoca. E eles ficam perguntando qual é a dela. Sabe como o Novo Testamento chama esses aqui também? Quente. Fervoroso por Deus. Esse aqui chama frio. Esse aqui chama morno. E a Bíblia diz que
Jesus, ele vomita. Porque essa gente aqui faz mal, irmãos. Gente sentada aqui faz mal. Não é genuína. É hipócrita. A Bíblia condenava Jesus Cristo quando ele falava com os fariseus, meu Deus, ó hipócritas! Porque sabiam o ritual, aparentavam ser espirituais e por dentro, cheio de podridão. Essa gente faz mal porque não entende o efeito que está tendo na próxima geração. Teve um pastor que diz assim, que as decisões do meu hoje vão afetar o meu amanhã. E essa gente aqui tem que entender que não somente a sua vida, não é somente a sua vida que está em jogo. É a terceira geração. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que dar um bom testemunho. Romanos diz assim, um versículo que eu lembro assim, tremendo. Por causa de vós, o nome de Deus, ele é blasfemado todos os dias. Por causa de quê? Do testemunho. Um dia nós estávamos visitando o primo da Leila lá em Boston. A gente entrou numa padaria. Oh, que coisa gostosa, coxinha, meu Deus do céu. Para numa padaria, a primeira coisa que eu peço é coxinha. E quando tem catupiry, então, glória a Deus. E a gente pedindo, entrou lá, fui fazer o pedido, a Leila foi ver o lugar para sentar. Quando eu sentei com a comida, ela fala assim, olha, aqueles rapazes lá no canto, eram 2 senhores falando. E ele disse, sabe o que eles estavam falando? Estavam reclamando de alguém da igreja. Parecia que eles não eram da igreja, porque o que ela ouviu, lembra, amor? Porque o que ela ouviu, ele diz assim, e esse camarada ainda vai para a igreja, diz que é crente. Esse povo aqui acha que é de um jeito na igreja, mas lá fora é de outro. Aqui é santo, mas lá fora engana. Sabendo que a Bíblia diz que nós temos que ser genuínos. O que eu sou aqui, eu tenho que ser lá fora também. Hoje em dia, então, é dia de arrependimento, se você se encontra nessa cadeira aqui. Ele faz umas perguntas, o Bruce Wilkinson, ele faz uma pergunta. De tudo isso que você ouviu hoje, em que cadeira você se enquadra ou se acha hoje? E depois de ter ouvido isso, e das cadeiras, e você determinar que você está aqui ou ali, não fizer nada hoje, qual é o efeito que você acha que vai ter nos seus filhos, nas suas filhas? Por isso, irmãos, eu me preocupo, quando vi isso eu estremeci, porque realmente a vida aqui é complicada. A vida aqui é corrida. Muito cansaço, muita correria. Até o povo que vem do Brasil diz assim, eu não sei como é que vocês aguentam. Todo mundo trabalhando é corrido, mas uma coisa que nós temos é que zelar. É o nosso patrimônio espiritual. Amém? Amém? Homens, nós temos que ser realmente sacerdotes de nossas casas. Não quer dizer que você tem que ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas tem que ter o zelo no seu coração de tentar conduzir no melhor das suas forças, nas melhores das suas condições, de liderar a sua família aos pés de Cristo. Lá em casa nós tentamos, irmãos, fazer culto em casa. Dá sempre certo? Não, mas eu tento, e Deus sabe da minha sinceridade. Eu acho importante lá em casa a gente se reunir como família e orar, cantar, ler a Bíblia, contar testemunho. Porque eu quero passar isso para minhas próximas gerações. Eu quero que as minhas filhas tenham experiência de primeira mão com Deus, não somente de ouvir falar. Lá em casa, teve um tempo atrás, eu estava em oração no meu escritório.
E de manhã cedo, e aí eu senti o Espírito Santo falar assim, olha, a Gabriela, né? Desculpa, Gabi, vou te usar. A Gabriela estava assim, preparando para ir para a escola e tal, e no momento que eu estava na oração, eu senti o Espírito Santo, olha, vai para tua filha e fala com ela. Porque ela estava tendo alguns problemas na escola, numa matéria. E eu não sabia disso, ela parecia normal. E ela falou assim, fala para ela. Eu puxei ela no escritório e eu falei assim, fala para ela que ela não tem problema nenhum. Irmão, só foi falar isso que o olho dela encheu d'água. Porque no coraçãozinho dela ela achava, meu Deus, eu sou uma burra. Por que eu tenho problema aqui? Todo mundo pega e eu não consigo. Mas Deus me usou para mostrar para ela que Deus, Ele se importa nos mínimos detalhes com ela. Para você que está aqui, você está questionando que Deus não se importa contigo, é mentira. Ele se importa em muito, em cada detalhe. E foi gostoso ver ela sair dali com aquele rosto estampado de felicidade, mesmo chorando, porque sabe que há um Deus no céu que conhece ela pelo nome e se preocupa com ela nos mínimos detalhes. Experiência de primeira mão. A Camila, a história dela, quando ela nasce, ela teve uma bronquiolite aguda e ela quase morre. Deus poupou a vida dela, glória a Deus. A gente entrando em oração, mas de vez em quando, acho que foi 2 meses atrás, ela começou a ter uma crise assim, que ela falou, eu não posso deitar porque parece que vai me faltar o ar. E lá em casa eu tento falar assim, olha, a gente acredita em médico, a gente acredita em remédio. É coisa de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, do Senhor. Só que antes de dar o remédio, a gente faz uma coisa, a gente ora. E a gente comendo o Senhor, Senhor, esse remédio por si só não pode fazer nada, mas tu podes curar. E a gente começou a orar com ela. E ela tendo essa crise aqui. E olha, Camila, você crê que Deus pode te curar? Eu creio. Vamos orar. Você acredita que Deus pode te curar? Eu acredito. A gente orou o primeiro dia, a gente orou o segundo dia, no terceiro dia, irmãos. Deus curou ela, porque ela diz assim, na felicidade, Pai, Jesus me curou. Eu não sinto mais nada. Ah, mas isso é coincidência, isso é não sei o que lá. Se é coincidência ou não, eu não sei. A única coisa que eu sei é que ela estava com problema, a gente orou e ela foi curada. Só sei disso. A Rafaela, esses dias também, desde pequena, inculcando sobre oração, orando, pegando na mãozinha dela e orando. Deu uma prisão de ventre brusca nela, certo? E chorava de dor, tadinha. Estava preso. O trem lá, né? Que mineiro fala trem, né? O trem estava preso. Tadinha, mas dava dó, porque ela chorando, chorando e chorando. E veio a prima, veio a mãe, tentando tudo. E ela chorando de dor. Depois deixaram ela sentada no periquinho lá, né? E ela chamou, papai, papai. Eu fui lá, eu peguei na mãozinha dela, vamos orar, vamos orar. Jesus, é tão bonitinho lá, Jesus, cura o bumbum da Rafaela, ajuda a Rafaela a fazer cocô, assim, né? Glória a Deus. Irmãos, não deu, a gente fez amém, não deu 5 minutos. A gente ouve lá no banheiro, papai, papai, mamãe, olha só. E todo mundo da família lá indo para o banheiro, ver o cocô da Rafaela. Oh, glória a Deus! Ah, mas isso é coincidência. Irmão, eu não sei se é coincidência ou não. Eu só sei uma coisa. Ela estava com prisão de ventre, a gente orou. 5 minutos depois ela foi curada. Experiência de primeira mão. Por isso que uma das histórias mais lindas é quando Jacó, então ele vem e começa a lutar com Deus, no vale de Jaboque. Hoje é dia da gente prestar atenção e considerar e analisar onde nós estamos hoje. Se você está numa dessas 2 cadeiras, hoje é tempo de mudar de posição. Dança das cadeiras. Tome o seu lugar. É tempo de tomar o nosso lugar, como crentes, dentro das nossas casas,
com as nossas famílias, com o nosso testemunho. E se você está aqui, glória a Deus, que privilégio de você ter, essa primeira geração aqui, de poder ser testemunha e um exemplo para as tuas futuras gerações. Se você está aqui, não tem problema, passa hoje. Mudança de vida hoje, que ainda há tempo. E não se envergonhe do que você passou aqui nessas outras ocasiões ou cadeiras, porque homens de Deus passaram também sobre essas cadeiras. Muitos homens de Deus passaram sobre essas cadeiras, experimentaram coisas aqui. Mas quando a Bíblia relata a vida deles, eles somente salientaram uma coisa: que eles tiveram uma vida onde eles diziam, primeiro Deus, depois eu. Vamos ficar de pé, irmãos? Por isso nós queria fazer somente uma oração. No preparo dessa mensagem aqui, que é do Bruce Wilkinson, como ele tem falado comigo, e eu queria fazer uma oração com vocês. Uma oração de reconsagração das nossas vidas, de onde a gente possa realmente consagrar as nossas vidas de novo ao Senhor, de ver onde nós estamos, de ver as atitudes que precisam ser mudadas, ver os conceitos, ver as prioridades que têm que ser alteradas, para que as seguintes gerações não usem a nossa vida como exemplo e se apartem do Deus vivo e verdadeiro. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, te apresento a tua igreja aqui, Pai. Senhor, e nas melhores das minhas condições eu tentei expor a tua palavra sobre a importância que é, Senhor, continuar o legado do compromisso para com o Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações para saber o compromisso que nós temos, o privilégio de te conhecer. Senhor, eu sei que cada coração aqui já está contemplando nas áreas que precisam melhorar. Eu somente tenho uma promessa, Senhor, da tua palavra, que diz assim: Senhor, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda o teu povo a reativar esse compromisso contigo, o primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, a começar de mim, a mudar a minha vida, para que eu possa ser exemplo, Senhor, para as demais gerações. Para que no dia da minha morte, Senhor, no meu leito de morte, eu possa contemplar a segunda e a terceira geração servindo ao Senhor. Me ajude, Senhor, ajuda-nos a viver a nossa vida de tal modo, Senhor, onde nós tenhamos a consciência e tenhamos, Senhor, o valor de dizer primeiro Deus e depois eu. Senhor, em nome de Jesus eu peço, Senhor, a tua ajuda, Espírito Santo. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos ajudar a ser exemplos. Senhor, ajuda os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, para que as gerações que estão vendo coisas que não devem nas gerações passadas, que eles possam presenciar e testemunhar a mudança que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque ainda há tempo, Senhor, de mudança. Ainda há tempo de experimentarmos a boa e agradável mão do Senhor. Mas começa do coração, Senhor, em nome de Jesus.
Eu oro por cada família aqui representada. E declaro que as bênçãos do Senhor repousem sobre elas, Senhor. Eu quero orar pelas futuras gerações dessas famílias aqui representadas, Senhor. E eu quero profetizar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha guardá-las, Senhor, nos teus caminhos, Senhor, para a glória do teu nome. Eu quero, em nome de Jesus, já clamar, Senhor Deus, por estas futuras gerações. Senhor, em nome de Jesus, que elas tenham mais poder, que elas tenham mais fome de Deus, que elas tenham mais sede do teu poder, mais sede da tua presença. Que elas conquistem e possam ir além do que nós conseguimos aqui, que no dia de amanhã elas possam ser maiores e melhores e mais fortes, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Sabendo que se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, Senhor. Sejas tu o centro, Senhor, da nossa adoração. Sejas tu, Senhor, o centro de toda a nossa vida. Eu que eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.